Agora que o primeiro turno das eleições terminaram, vamos falar sobre a maior eleição da história. Na maior eleição da história, a fama não está nos candidatos, e sim no eleitor. Na maior eleição da história, não é milhões de eleitores para eleger um candidato, e sim um eleitor para eleger vários candidatos. Na maior eleição da história, os candidatos são fracos, mas o eleitor é forte. Na maior eleição da história, os candidatos precisam entender que eles serão eleitos para um propósito. Dentro desse propósito, eles não devem mentir, não devem enganar, não devem manipular e não devem viver de aparência. Pois na maior eleição da história, o grande eleitor é quem dá a ordem para os candidatos. Esse texto que eu vou citar para você aqui agora está no livro de 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, capítulo 1, o verso 2, nos diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Perceba que o homem é eleito e o eleitor é Deus. E este homem, ele foi eleito pela presciência de Deus, pela capacidade de Deus ver o futuro. Deus nos elegeu nele. Na maior eleição da história, o candidato tem uma missão a cumprir. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, está escrito: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sei que, falando sobre eleição, alguém poderia pensar que estaria falando sobre a eleição de São Paulo. Mas eu estou falando de uma eleição que ela é para a eternidade. Não é uma eleição passageira em que o candidato tem um prazo de validade de 4 anos e que depois ele tem que se reeleger novamente. Nesta eleição, o eleitor, ele é eterno e os candidatos que ele elege é para a eternidade. Se você ainda não faz parte, se você ainda não se sente eleito por Deus, Ele mesmo é quem te chama, Ele mesmo é quem te elege e Ele mesmo é quem te capacita para você fazer parte desse reinado. E logo que você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para os seus amigos e mostrar para ele que ele também é candidato e que Deus é o eleitor. Então, meu querido amigo, guarde essa mensagem, essa palavra no teu coração. Deus tem um propósito contigo para uma eleição para a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe tudo que Ele colocou em suas mãos e que Ele faça prosperar
em o nome de Jesus.